Agora, eu queria que você falasse também sobre a questão dos valores, porque muitas vezes eu ouço em grupos, né, eu faço parte de grupos de mães, algumas mães falam assim, eu não me desgasto tanto porque é um valor muito baixo. E aí eu fico pensando que eu não tenho noção de qual que é o valor, né? Como é que é fixado esse valor? Porque às vezes as pessoas estão abrindo mão achando que é um valor que não ajudaria em nada, mas no bolo ali poderia ajudar a pagar uma escola, poderia ajudar a pagar um plano de saúde, sei lá. Como que é fixado isso? Então, essa é uma questão muito importante, é o ponto ápice de informação quando nos buscam em termos de orientação. O primeiro ponto é, se você está lidando com uma criança já hipossuficiente, não vai ser o mesmo cenário de um filho de um futebol, de um jogador de futebol, em que a pessoa está acostumada a estudar na melhor escola. Então, hipossuficiente não tem condições financeiras. Okay. Pessoa hipossuficiente é a pessoa que não tem uma condição financeira de arcar com alguns custos. Uma escola particular, uma festa de aniversário. A realidade dela é uma realidade que ela frequenta uma creche, ela não vai ter uma festa de aniversário num buffet, mas ela vai ter um bolo. Então, uma criança de uma condição hipossuficiente. Okay. Mas não vai ser o mesmo cenário de uma criança que está lá no Colégio Batista, que está lá no Bernolim. São estruturas diferentes. Então, para ser equânime, para ser justo, o que é feito? Primeira coisa, você tem que provar qual que é o padrão que a sua criança tem. Então, o primeiro momento é necessidade. Aí ele tem um padrão, ele sempre teve esse padrão. Qual que era o padrão? Ele tem um plano de saúde, ele tem uma van, ele tem uma escola particular, e aí você vai estabelecer todo aquele padrão daquilo que é o cenário daquela criança. Uhum. E você tem que comprovar. Não adianta você falar, ele estuda em uma escola particular, mas você não tem comprovante de que ele estuda naquela escola. Você tem que comprovar esse cenário. E depois é a possibilidade. Ele tem todo esse cenário. Vou trazer um exemplo aqui, que eu acho que o exemplo elucida melhor e o entendimento fica melhor. Às vezes você tem uma mãe concursada com salário de 30 mil e tem um pai que recebe 2 mil reais. Não tem como você cobrar desse pai que ele dê essa estrutura, desse cenário dessa criança. Mas em algo ele tem que participar. Então, a gente vai para a parte da possibilidade. Qual que é a possibilidade desse pai? Aí ele recebe 2 mil reais. Então, ele paga o quê hoje? Ele paga mora de aluguel. Então, ele vai comprovar para o juiz a possibilidade dele. E o juiz vai fazer uma soma, né? Vai ser proposto para a criança aquilo que vai atender. A mãe recebe 30 mil, então a despesa maior vai ser para ela se ela quiser manter nessa estrutura. E ele pode, talvez, ajudar numa van mais a escola. E aí o juiz vai analisar o critério. Uma coisa que tem que ser lembrado e é muito importante é que o Ministério Público ele atua em todas as ações de menores. Então, o juiz ele pode ter uma visão, mas tudo passa pelo Ministério Público. O promotor, ele é guardião do menor. Então, ele visa o interesse, ele não vai querer saber o interesse da mãe, o interesse do pai. Ele vai querer saber o que é melhor para a criança. Uhum. Então, ele vai desaguar numa decisão indicando para o juiz. Talvez aquilo que é apresentado não está em acordo com aquilo que é o melhor para a criança. Recentemente, eu vi um despacho, né, que é uma semi-decisão, vamos colocar assim, em que o promotor não aceitou um termo de acordo. Havia-se um termo de acordo, o promotor analisou aquele termo de acordo e falou, não está certo. Por quê? Crianças que estão numa escola particular e o pai iria pagar 30% de um salário mínimo, sendo que não pagava sequer uma escola particular. O que o promotor fez? Não foi apresentado a estrutura econômica desse pai. Mandou o pai anexar aos autos os comprovantes daquilo que o pai é dono de empresa, os comprovantes daquilo que ele tem de sustento próprio. Porque o promotor percebeu, se 2 crianças estudam numa escola, vamos colocar mediano 2 mil reais, daria 4 mil, como que ele vai pagar 30% de um salário mínimo para isso? Não fica equânime, não fica justo. Então, acendeu-se uma lanterna. Era um acordo entre as partes. Mas mesmo sendo acordo, até não é meu esse processo, mesmo sendo acordo, o Ministério Público indicou que ali não estava razoável. Então, tem essa proteção também do Ministério Público durante uma ação. E não é engessado, cabe revisão o tempo todo. Cabe, a ação de alimentos é uma ação que ela vai arquivar depois que ela perde, né, o objeto, mas você pode novamente ajuizar a ação a qualquer momento. Então, se o pai
passou no concurso público, ele começou lá ganhando R$2.000, mas né, deu a sorte, estudou, virou um policial, passou no concurso público, vai ser retido na fonte dele o proporcional. E aí, se não estiver sendo retido na fonte aquilo que vai adequar na nova possibilidade dele, o que vai ser feito? Ajuiza-se uma nova ação. A criança passa a ter um problema de saúde, um custo maior, uma necessidade de psicólogo, uma necessidade de uma fono. É necessário que a mãe esteja atenta para entrar com uma ação que aí a gente chama ação revisional de alimentos a qualquer momento. E o pai também pode entrar a qualquer momento, é um direito de ambos. E no caso de guardas compartilhadas, porque antes era mais comum o filho ficar, separou, o filho vai ficar com a mãe, né? Agora, apesar de ainda ser mais comum o filho ficar 100% do tempo com a mãe, agora já tem alguns novos formatos, né? Sei lá, fica 2 dias na casa do pai, ou passa, sei lá, os fins de semana são sempre na casa dos pais, não sei. O que é considerado guarda compartilhada? Necessariamente tem que ser metade do tempo? E quando é assim, como é que é pensado isso de pensão? Porque às vezes um ganha um salário mínimo e o outro ganha, sei lá, R$50 mil. O que ganha o salário mínimo, nesse período em que a criança estiver com ele, essa criança vai ter um acesso a algumas coisas. Quando estiver na casa do outro, acesso a outras coisas completamente diversas. Há um equilíbrio nesse sentido? Tatiana, excelente pergunta. Essa questão da guarda compartilhada, há uma desinformação hoje. As pessoas acham que a guarda compartilhada, e isso aí é um senso comum de muitos, que a guarda compartilhada é uns dias na casa de um, uns dias na casa de outro. E a guarda compartilhada, o que precisa ser entendido dela é que a guarda compartilhada nada mais, nada menos é do que você estabelecer aquele que é o genitor, obrigações e direitos. Porque a guarda unilateral, ela tira da outra parte direitos e obrigações. Quais direitos? Os direitos de você poder decidir em qual escola o seu filho vai estudar. O direito de você decidir se ele vai ou não jogar futebol em determinado local. Mas quando você tem a guarda compartilhada, ela vai abranger esse direito para o genitor. Então a guarda compartilhada, ela veio não para excluir, ela veio para integrar o genitor, porque antigamente acontecia assim: fiz o divórcio, divorciei e agora meu filho vai ficar com a mãe. E dava as costas. Meu filho vai ficar com a mãe e acabou. Toma que o filho é seu. Toma aqui a pensão alimentícia. Que dia que eu tenho que pagar? Dia 10. Que dia que eu tenho de 15 dias? Ok. A guarda compartilhada, ela trouxe uma visão e que as pessoas ainda não entenderam essa visão. Qual que é a visão da guarda compartilhada? É trazer direitos e obrigações. É trazer... manter, né, o genitor naquele vínculo com o filho de decisão. Os pais, eu falo muito assim, os pais têm que ser maduros o suficiente para sentar e decidir sobre o filho. Se não tiver essa condição, que tenha um intermediador, mas que haja essa base, essa estrutura. Outro exemplo que eu dou também, quando um genitor se afasta desse vínculo, da pensão, esquece, e a mãe acha que aquilo tá certo, e quanto mais ela puder, mais ela vai afastando. Só que eu trago o exemplo assim: se uma criança hoje, 14 anos, dá uma surtada, vamos colocar assim, né? E vai lá e pega a faca pro coleguinha na escola. Pode acontecer? Pode acontecer. Se a guarda é unilateral só da mãe, vai chamar quem para delegacia? A mãe. Quem que vai responder judicialmente? A mãe, porque ela tem a guarda, ela tem os direitos e obrigações. Mas quando você tem a guarda compartilhada, você tem ampliação de direitos e obrigações, vai chamar quem? A mãe e o pai. Então você vai estender os direitos e as obrigações. Isso é algo que precisa ser ampliado, precisa ser falado. E aí, quando a gente entra na esfera dos alimentos, o que precisa ser entendido é que a criança na guarda compartilhada, ela tem que ter uma casa de referência. Não é um samba doido que você vai, vão fazer de qualquer jeito, um dia você fica na casa dele, amanhã, se eu puder, eu te pego ali. Não, a criança, ela precisa de referência. Na esfera da psicologia, quando você manda uma criança desenhar a família, ela vai desenhar a família que é a referência dela. Se você mandar desenhar o quarto, ela vai desenhar o quarto que é referência dela. Talvez os quartos sejam do pai e da mãe, talvez seja da casa da avó, talvez seja da casa da tia que está ali de uma maneira mais firme, mas ela precisa de uma casa de referência. Então, nesta conta, vai se balizar o tempo que fica mais com um e mais com o outro, e os cursos, e vai ser apresentado aquilo que é o entendimento. Olha, ele fica aqui
a semana toda e aos finais de semana ele fica com o pai. Então ele alimenta aqui, ele toma banho aqui, os uniformes quem lava? Tem uma pessoa que é contratada para lavar. Esse custo ele vai ser inserido nessa conta. E aí, se ele fica mais aos finais de semana com o pai, né? Só aos finais de semana com o pai vai ter que arcar com uma conta um pouco maior daquilo. Então, essa questão da guarda compartilhada não é uma divisão que não tenha como estabelecer a pensão. Porque tem sempre uma casa de referência e a pessoa que é aquela detentora da casa da referência é quem vai estar responsável pelo direito de receber-se a pensão.